Billy é um dos meus melhores amigos. E somos amigos desde que éramos crianças. Desde que me lembro. O Billy é um idiota, cara. Tô falando que ele meio que deu uma repaginada. Você sabe o que eu quero dizer. E todo mundo conhece o Billy por apenas duas coisas. Sempre tomar a pior decisão possível. E sempre ter as melhores histórias, cara. Tipo, estatisticamente, esse filho da puta já devia ter morrido umas 61 vezes, cara, né? Eu tenho proteção do roteiro, cara. Noah Voca, e o Faco, Carrick Kala, a Boca, e a... Que é essa agora? Esta história se passa em 14 de fevereiro de 2025. Dia dos Namorados. E vou ser muito honesto. Esta história é uma das histórias mais loucas que já ouvi na vida. Cara, então eu espero. Você pode jurar que isso é verdade? Diga que você jura. E o jurou, cara. Por tudo que você ama, a história do Dia dos Namorados aconteceu, cara. Tudo o que eu amo na história do Dia dos Namorados realmente aconteceu. Foi uma ótima noite de Dia dos Namorados, Bob. Billy e eu éramos solteiros incríveis. Só que o Billy tinha um probleminha. Sabe, ele estava conversando com uma garota chamada Elise, e eles saíam de vez em quando tempo. Mas era algo novo. Então eles não estavam realmente namorando, e definitivamente não eram namorados. Eu não sei muito sobre Alice, mas apenas 2 semanas antes, Billy estava me contando como conheceu uma garota. Eles mandariam mensagens Elzide e Sarah, mas por algum motivo, a conversa deles seria sempre algo como: oi, tudo bem? Estou bem. Estou bem. Estou um pouco estressado porque estou me mudando e tudo mais. Sim, mudar é um saco. Que tal você vir aqui? Eu alivio todo o seu estresse, tipo essas coisas. Billy, eu gosto muito de você. Eu também gosto de você, Lily. Mas acho que você pode ser uma vadia. Espera. Que você provavelmente é? ESP. Quer dizer, você definitivamente é um cafajeste, tá? Calma aí. Eu nunca transei com um garoto na minha vida. Então, tendo isso em mente, estávamos todos solteiros e o Dia dos Namorados caiu numa sexta-feira. E por causa disso, fomos pra balada. Sim. Então, o plano era simples. Fomos à loja de bebidas comprar algo pra esquentar, voltar pra minha casa e depois ir pra balada. Se apaixonar e viver feliz para sempre. Agora, o problema era... Billy estava preso trabalhando em um turno de 9h30 até as 10 da noite. Agora ele era o entregador de pizza de uma rede chamada Big. Então ele está fazendo o seu trabalho, entregando aquelas pizzas de Dia dos Namorados. Eu e o Bob decidimos que iríamos pegar as bebidas agora. E encontraríamos o Billy em casa quando ele saísse. Então entramos no carro e chegamos à farmácia. E neste momento, são 21h30 e o Bob liga para o Billy para perguntar o que ele quer. SMS, liguei para ele, sem resposta. Mandamos mensagem para eles, nada. Isso foi estranho, porque o Billy geralmente responde enquanto está trabalhando. Mas deixamos pra lá. Entramos na loja e compramos a garrafa preferida do Billy. Então voltamos pra minha casa e chegamos ao meu quarto por volta das 22 horas. E ainda nenhuma notícia do Billy. Então ficamos esperando por uns bons 20 minutos. Então recebi uma mensagem de texto do Billy. Aconteceu a coisa mais louca de todas. Então eu fiquei tipo, o que aconteceu, cara? É tão louco que preciso te contar pessoalmente. Então, o Billy aparece na minha casa, arromba a porta e imediatamente começa a explicar a trama mais louca que eu já ouvi. Cara, escuta, essa história aconteceu. 1 hora atrás, eram 21h30. E o Billy estava terminando um longo turno de 9h30 com sua última entrega da noite. Mas o problema era... o celular dele estava ligado 1% e ele nem tinha um carregador. Então Billy se concentra e memoriza todas as direções para chegar lá. Bem antes de o celular dele descarregar. Então, de um lado da cidade, Billy vai direto para o outro lado da cidade. Para sua última entrega. Na noite do Dia dos Namorados, Billy sai do carro. Caminha até a casa, bate e eles abrem a porta. Olá, senhora! Feliz Dia dos Namorados! Obrigado. Muito obrigada, mas eu não pedi uma pizza. Droga! Tem certeza, Gerald, pedimos uma pizza? Claro que não! Não pedimos uma pizza, né? Não sei, tá escrito, pizza de carne para 3 pessoas 5 estrelas. 6, querida! Não, esta é a 3-4.
516 é a volta completa pela parte de trás do mais frio. Ok. Obrigado. Tenha uma boa noite. Então, Billy está caminhando por uns bons 8 minutos para chegar ao final da rua sem saída, onde ele encontra pela última vez Trace. Ele caminha até a porta e bate. E uma bela mulher na casa dos 40 abre a porta segurando um vape. E Billy vê um pouco de potencial aqui, hein? Feliz Dia dos Namorados. Senhora, Claro, Linda, como está sendo o seu Dia dos Namorados? Vou que sabe. Tudo bem? Por que isso tá tudo bem? Você não tem nada de especial planos? Bem, honestamente, meu marido está bebendo no bar. Então, cara, essa era a situação perfeita pro Billy. Tem tantas coisas que ele poderia dizer pra fazer uma investida aqui. E dentre as infinitas combinações de palavras que ele poderia usar, El Disbam. Um homem precisa beber, sabe? Sim, ok. Sim. Bem, de qualquer forma, aqui está. Fique com o troco. Tenha um bom dia, Billy. Você é um verdadeiro crack, mano. Ele errou uma bandeja fácil. E enquanto ele se vira para voltar para o carro, envergonhado, Billy tem uma ideia genial, se me permitem dizer. Então Billy se vira de novo. Volta até a porta e bate novamente. Ei! E I believe into a hum. Meu carro, tipo o carro da pizzaria, está do outro lado da rua sem saída. Então, se houver algum jeito de eu cortar caminho, me pouparia uns 10 minutos, sim. Sim, Claro. E esse filho da mãe acabou de pegar o próprio rebote na tabela, mano. Mas El Sol teme 60 segundos no cronômetro para fazer uma jogada. E então ele começa a quebrar essa barreira profissional. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Angelina. Qual é o seu nome? Meu nome é Billy. Nossa, você tem um nome muito bonito e um sorriso muito bonito. Haha. Merda, ele era cozinhando. Mas eles tinham chegado ao porão. O que significa que ele só tem 30 segundos antes de voltar para o frio. Mundo exterior solitário, então Billy bola mais uma jogada genial. Angelina, eu realmente detesto pedir isso, mas existe alguma maneira de eu carregar meu celular de verdade? Rapido. Tipo, eu só preciso chegar a uns 5%. Claro. Senta aí, não se preocupe. Esse filho da puta do Billy tá fazendo isso de novo, mano. Agora, não sei se é porque ela só queria um pouco de contato humano. Na noite de Dia dos Namorados dele, onde ela estava genuinamente sendo gentil. Mas esse filho da agora tá numa posição em que está acampado no sofá dessa mulher, no porão dela. Às 10 da noite de um Dia dos Namorados noite. Ei, qual é o sabor? É mango ice. É o meu favorito. Droga! Você acha que eu aguento um trago? Só se eu conseguisse fazer as tarefas domésticas. Droga. Então, enquanto esses dois viciados estão criando laços por causa de um pequeno vício em nicotina, Billy pergunta: então você disse que seu marido foi até o bar? Sim. Ele foi, pra ser honesto. Isso meio que dói porque, tipo, simplesmente é uma droga ficar sozinho no Dia dos Namorados. Sabe, not? Te entendo totalmente. Eu também não tenho namorado ou namorada. Digite essas coisas agora mesmo. O Billy vai fazer uma cesta de 3 pontos ponteiro. Mais longe que a metade de uma quadra. Um campo de futebol americano inteiro. Isso foi um tiro de olhos vendados de Marte. Feito por uma criança de 6 anos com síndrome de Down, cara. Quer dizer, caramba, poderíamos ser namorados hoje à noite. Aqui o Mas, minha filha está lá em cima. Droga, é mesmo, e entende? Mas esse sofá é meio espaçoso, né? Quer dizer, não é tão espaçoso assim, né? Billy, você é engraçado. Neste momento, Billy já passou dos 3 com esses arremessos. Quer dizer, a linha de defesa era difícil. Ela tem um marido e uma filha que acabou de chegar lá em cima. Provavelmente esperando por aquela pizza. Mas, para ser justo, Billy ainda estava na quadra. Mas o celular dele já estava com uns bons 3% de bateria. Então ele precisa de um arremesso no jogo. Um agora mesmo. Até que ele procure bem fundo na mochila. Estou falando dos tempos do ensino fundamental. Ele manda uma foto que eu nunca pensei que veria no grande 2025. Esse sabor é demais, cara. Deixa eu te mostrar um truque novo. Qual é? Beleza, então se chama transferência. Basicamente, eu e você só transferimos a fumaça. Ok, me ensina. Você tem que chegar mais perto, beleza?
apertei o Tyro, mano. Contra todas as probabilidades, apenas 15 minutos atrás, ele estava entregando uma bomba à pizza Caesars dela. Então, de repente, ela ficou louca de tesão, mano. E aí o Billy está se pegando com um cara qualquer. Com a esposa por uns 5 minutos. AI, ela pergunta: seu celular está carregado? É, agradeço, cara. Deixa eu pagar tudo, claro, querida. É um prazer, tá bom? Vou te mandar uma mensagem, tá bom? Dirija com cuidado. E Billy sai da casa dessa mãe casada depois de ficar com ela. Como o entregador de pizza, cara. Que é essa, Billy? Você tá falando sério, juro por dias, mano. Essa história é insana. Caramba. Eu não sou burro, mano, porque se tem uma coisa que o Big Cesar supera, é a maneira de entregar. Cara, então ele pega o recibo, bom, anota o número dela e manda uma mensagem. Então ele volta dirigindo para o Big Cis e entra. Sai do trabalho, entra no carro e dirige para casa. Entra e toma um banho. Sai do chuveiro para checar o celular. Nenhuma resposta. Droga. Então Billy tenta ligar para ela direto para a caixa postal. Ele muda o número desconhecido e liga de novo e chama. O que significa? Ela bloqueou ele, cara. E eu não tenho ideia de por que ela faria uma coisa dessas coisas. Quer dizer, sim, ela tem um marido e tipo um filho. Provavelmente outro namorado por fora. Mas caramba, diga alguma coisa. E é nesse momento que ele recebe uma notificação do Snapchat. Elise adicionou você como amigo. Agora Elise é a garota com quem ele tem conversado no Snapchat. Então, por que ela o teria removido da lista de amigos? Então, Billy fica tipo, você me removeu da lista de amigos. E ela simplesmente responde com um oi. Putz, eu só saí do trabalho. O que você está fazendo? Estou só relaxando em casa. E então, há uma breve pausa. Sabe de quem era a casa em que você estava? Eu sei de quem era a casa em que eu estava. Acabai de que eu já estive na casa dela antes. Ela nem mora perto. E Billy começa a juntar as peças. Como Elise estava se mudando. Todas as caixas espalhadas pela casa daquela mulher. Como Elise e sua família adoravam comer Césars enormes. E a filha da mulher ficando lá em cima o tempo todo. Billy ficou com a mãe da namorada. Agora não temos ideia do que a mãe dela disse. Faz mais sentido que ela diga algo como ei. Por que o entregador de pizza demorou tanto, Elise? Acho que ele estava flertando comigo. Porque, sejamos honestos, qual é a outra opção, cara? Ei, por que o entregador de pizza demorou tanto? E, não, quer dizer, eu acabei de trair seu pai com um entregador de pizza grandão. Que por acaso tem a sua idade. Então o Billy está mandando mensagem pra Elise, tentando disfarçar, tipo... Eu não fazia ideia de que aquela era sua casa. Ou qual? Qual a probabilidade disso acontecer? E ela simplesmente responde sim. Eu herdei a beleza da minha mãe. E aí ela bloqueou ele de novo, mano. Porque depois de dizer 100 vezes que ele não é um garanhão... Ele não é um babê, ele não é um babaca. Eu fiquei sem querer com a mãe dela, mano, Billy. Você sabe que eu preciso fazer um vídeo sobre isso, né? Ei, you say.